nosso primeiro encontro presencial, segundo encontro desse nosso curso, em que nós estamos falando sobre o nome que nós demos, né? Nossa reflexão é sobre igreja, né? A gente entende que a igreja está no centro de uma crise em diversos sentidos, e nós decidimos então ir buscar na fonte, na origem, né? O significado, o sentido de ser cristão, de viver como igreja. Nos últimos encontros, nós falamos a partir de Jesus, né? Fizemos uma busca nos evangelhos e, por último, nas parábolas, né? E agora, desde domingo retrasado, começamos uma reflexão aonde nós devemos passar, que é o livro de Atos, né? Aonde, ou a partir de onde, propriamente, se fala em igreja, né? A gente não costuma chamar o grupo de Jesus, do Jesus vivo, né? O Jesus carnal, né? De igreja, né? Embora isso também tenha que ser revisto, porque o grupo que entra em Atos, o grupo que está na origem de Atos, é o grupo de Jesus, né? Então, aqui nós podemos fazer uma transição, né, de igreja de Jesus para a igreja de Atos, né? E usar esse mesmo termo. Estou falando isso porque existe uma tendência nossa de pensar que a igreja só surge aqui em Atos, né? Mas e aquela comunidade que andava com Jesus, né? E aquela comunidade com quem Jesus se reunia? E aquelas casas em que Jesus passava ensinando, ministrando, visitando, pernoitando, né? Como a casa de Lázaro, a casa de Maria e diversas outras pessoas com quem ele convivia na Galileia e no caminho para Jerusalém. Então nós podemos fazer uma retrospectiva, né, de um grupo de Jesus que vai se tornar, digamos, a célula máter, né, a primeira matriz da igreja. Com isso, então, é que nós estamos entrando no livro de Atos. Eu falei no encontro passado, que foi um encontro online, né, falando que o livro de Atos tem esse nome porque são as ações dos apóstolos, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas o que significa Atos, né? Será que é latim, é grego, o que é isso? Não, Atos é Atos. Atos de ação, de agir, né? O livro se chama Atos dos Apóstolos, mas a rigor não fala dos apóstolos todos, tá? Começa com os 12, né? Vai afunilando ali para Pedro, João e tal, né? Depois canaliza em Paulo e vai com Paulo até o fim, né? Então é como se fosse um foco, né, que vai fechando em Paulo. Por que fechou em Paulo? Ora, porque o autor andou com Paulo, né? Então nós poderíamos ter livros de Atos, né, de Pedro, Atos de João, Atos de, né, N cristãos, né? Se a gente fizer uma compilação, digamos assim, entre o livro de Atos e as epístolas, a gente consegue recompor parte da história, embora ainda as epístolas do Novo Testamento sejam principalmente de Paulo, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a nossa abordagem, digamos, ela pega carona com Paulo, né? Você tem 12 apóstolos, mais trocentos profetas, mais milhares de evangelistas e cristãos anônimos, que às vezes vão na frente dos apóstolos, fundando comunidades cristãs, né? Mas nós vamos pegar carona no barco de Paulo, barco literalmente, né? Porque ele navegou bastante, inclusive naufragou, né? Mas poderíamos ter pego carona com diversos outros apóstolos, missionários, evangelistas e tal. Bom, esse então é o livro de Atos. Uma outra coisa importante que eu falei no encontro passado, no encontro online, é uma certa desmistificação dessa igreja de Atos, né? Primeiro, a gente não deve falar a igreja de Atos, porque são várias, né? Não existe uma denominação, né? Igreja de Jesus Cristo dos primeiros dias, né? Não existe isso. Não existe uma denominação chamada igreja primitiva,
né? Igreja católica primitiva, ou qualquer coisa assim. O que existe são diversas comunidades espalhadas, né, pelo Império. Então, começa em Jerusalém, Judéia, Samaria, Ásia, Antioquia e a atual Turquia e atravessa pela Europa, e que a gente saiba que está registrado pelo menos até Roma. Embora Paulo fale que ele tinha intenções de ir para além de Roma até a Espanha, né? Não temos certeza se ele conseguiu chegar até a Espanha, né? E isso estamos falando de um homem, né? Poderíamos, se a gente pega de volta, né, o barco todo dos discípulos, vai saber Deus até onde esse povo foi, né? Existem notícias de que Tomé chegou até a Índia, né? Existe um túmulo de São Tomé na Índia, né? Existem túmulos no Egito e tal. Então, vá saber Deus até onde esse povo foi. Bom, esse é o primeiro ponto. Então, não existe uma igreja primitiva. Quando nós falamos em igreja primitiva, a gente está se referindo a centenas de comunidades espalhadas pelo mundo, né? Interligadas entre si, tanto quanto foi possível, né? Então, como o mundo romano era muito interligado, a gente não precisa, e acho até que não deve pensar em igrejas isoladas, né? Tipo, lá nos Cafundó e tal, tem um povinho lá isolado, né? Mas, numa rede de comunidades, de igrejas lares, né, que se interconectavam. Então, por exemplo, uma carta de Paulo ia daqui para aquela igreja, outra ia daqui para lá, um evangelho vinha da cópia para cá, passava e ia embora. Então, assim a igreja viveu. Outro mito importante para a gente desfazer é com respeito a um certo idealismo dessa igreja antiga. Parece que a igreja antiga é uma igreja perfeita, onde Jesus é o pastor e todo mundo é perfeito, tudo funciona de modo perfeito, sem conflito, sem desvio, sem mentira, sem nada, né? Está ali Ananias e Safira, que não deixa ninguém enganado, né? Que no pé dos apóstolos ali, né, tenta passar a perna na igreja sede, né? Então, se na igreja sede acontece aquilo, vai saber o que aconteceu nas congregações, né? E por último, ainda como introdução, Deus me livre, ia falar a nível de introdução. Ainda como introdução, uma coisa importante é por que então estudar a igreja de Atos, né? Se essa é a igreja, digamos, fontal, né, a igreja original, a igreja matricial, né, a primeira igreja, e ela não é perfeita, ela é uma igreja, né, como uma igreja histórica, né? Qual é a importância de estudar a igreja de Atos, né? Então, a referência que eu dei é a seguinte: ela é a igreja dos apóstolos, ela é a igreja que teve as primeiras testemunhas oculares dos apóstolos, que ouviu o primeiro testemunho, né? E os apóstolos eram, isso é pacífico entre todos os cristãos, aqueles autorizados a nos transmitir o Evangelho. Se a gente duvidar disso, nós temos que jogar o Novo Testamento fora, né? Por quê? Jesus não escreveu nada. Tudo que nós sabemos veio deles. Então, eles têm que ser considerados as testemunhas autênticas de Jesus Cristo. Por outro lado, ou além disso, eles são também a primeira prática da igreja, né? Então, se a gente pensar assim, os 12 apóstolos ouviram Jesus, andaram com ele, aprenderam dele, né? Quando Jesus se ausenta deles, eles são aqueles que vão dar o primeiro passo em obediência a Jesus Cristo, ressuscitado, né, dizendo, ide e ensinai, né? Então, essa igreja que nós estamos estudando, ou essas igrejas, são o primeiro ensaio, a primeira tentativa, né? O primeiro test drive, digamos assim, né, da doutrina de Jesus, funcionando no poder de Jesus, sem Jesus presente, né? Jesus falou: eu estou com vocês, eu estarei em vocês, né? Vocês serão minhas testemunhas. Então é por essa razão
que nós queremos estudar essa primeira igreja. Porque essa primeira igreja, então, é aquele protótipo que deu o primeiro passo, né? Algumas coisas nós devemos aprender deles, né? Outras coisas nós devemos ir além deles, porque eles eram pessoas do seu tempo, da sua cultura, das suas limitações, e não conseguiram ir além, né? Então a nossa igreja, a igreja brasileira do século XXI, não tem que ficar presa nos limites da igreja primitiva. A igreja primitiva lança o fundamento, e nós temos que construir em cima desse fundamento em fidelidade a Jesus Cristo, né? Então, sim, eles são um fundamento, né? Paulo diz isso usando exatamente essa figura, né? Cristo é o fundamento, cada um veja como constrói sobre ele, né? Então eu terminei o meu primeiro encontro dizendo assim: nós somos a igreja da caminhada, né? Nós não estamos inventando nada, nós não temos a liberdade para inventar o que nós quisermos. Nós temos uma matriz para ser desenvolvida. Por outro lado, nós não somos a igreja final, nós não somos o estágio final da igreja, né? Então, às vezes, a igreja, ao longo da história, ela tenta bancar como se ela fosse a igreja perfeita, a igreja realizada, a igreja consumada, ou, como se diz às vezes, a igreja triunfante, a igreja perfeita, a igreja tal e qual é no céu, né? Isso é evidentemente falso, né? Nós temos que pensar em nós como uma igreja que caminha, né? E uma igreja que está em construção, né? Para usar de novo a figura da construção. Com isso, então, eu chamo os irmãos para o primeiro capítulo de Atos, e eu quero organizar a minha fala em torno de dois eixos aqui, né? Porque o tempo é curto e é muito material, né? Primeira, a questão da igreja e reino, que eu já tenho falado em diversos encontros, e ela está aqui no centro do campo, aqui, né? Ela está aqui pulsando, aqui no início, né? E segundo, o cumprimento da promessa. Então aqui vai surgir um termo que eu acho que eu não usei ainda nessas nossas reflexões, que é o grande objetivo de Jesus Cristo e da igreja, né? Que nós temos que resgatar aqui na boca de Jesus, né? Lá onde a coisa surgiu. Parada técnica, alguma pergunta, algum comentário aqui? Eu vou expondo, né? O Paulo já está acostumado, né, Regina? Eu exponho, dou uma parada, exponho, dou uma parada, para vocês poderem, né, interagir comigo. O professor Eliseu, primeiro também, essa igreja não era uma igreja formal, assim, com todas, era uma igreja informal, sim, na base do amor, não é? Isso. Da chegada do povo, e que existia um dinamismo conforme a sua época, porque hoje nós temos uma expansão muito grande através dos meios de comunicação, da tecnologia e tudo. Mas já foi assim um bom começo. Sim. Ali. Ponto de partida. Ponto de partida excelente. É o pontapé inicial. E perfeito. a vida cristã não é estática, ela é dinâmica. Perfeito. A senhora falou umas 2 ou 3 coisas aí que eu queria destacar. Primeiro, a questão da formalidade ou informalidade. Eu queria chamar a atenção para uma palavra que vai nos acompanhar ao longo de Atos, que eu acho que é um dos objetivos da nossa reflexão, é descobrir o ser da igreja. O ser, o cerne, o núcleo. Aquilo que caracteriza uma igreja a um ponto sine qua non, né? Quer dizer, sem a qual não, né? Que tem que existir para se reportar a essa igreja matricial. E aquilo que é acessório, por exemplo, tecnologia, meios de comunicação, meios de organização e tal, que são históricos, são contingenciais, né? Podem ter, podem não ter e tal. E outra palavra que eu queria pescar, que é muito importante, é a palavra dinamismo, né? Porque a palavra que nós vamos ler aqui, recebereis poder, é dunamos, né? Dynamos, que dá essa ideia de igreja que se movimenta e que se realiza, né?
Então são duas palavras aí importantíssimas. A pergunta que eu quero fazer seria no sentido de eles queriam formar a igreja? Ou eles estavam simplesmente andando juntos? Boa pergunta. Olha só, essa pergunta acho que se relaciona um pouco ali com a questão da formalidade, né? E você nos leva também, eu acho, para uma questão de essência, né? Então é boa essa questão pelo seguinte: nós temos até agora, todas as nossas reflexões anteriores, nós estávamos no calcanhar de Jesus, né? Eu até chamei isso de pré-história da igreja. Por exemplo, é a igreja antes de Atos, né? Jesus tinha uma expectativa. Ele tem claramente uma chamada e um projeto a ser realizado que se chama Reino de Deus, tá? A igreja, ela entra nesse projeto, a igreja como eclésia, como convocação, né? O que ela tem que ser e fazer para realizar esse projeto, e o que é dispensável, descartável, residual, né? Que ela tem que ir se... ontem até lembrei disso na nossa reunião, né? Os reformados, né, os primeiros protestantes, eles diziam assim: a igreja reformada é aquela que está constantemente se reformando, né? Eu poderia completar, se reformando em relação ao projeto original, né? Então, assim, eles queriam formar uma igreja, depende do que a gente pensa com igreja. Agora, eles estavam comprometidos com o projeto de Jesus, né? E esse projeto de Jesus envolve uma convocação. O Evangelho é uma boa nova, o Evangelho é uma convocação, né? Então é interessante isso, porque a gente começa a atingir, digamos, os nossos conceitos, né, do que é ser igreja, né? E essa revisitação é que eu acho fundamental para a gente se reencontrar, né? Porque nessa ideia de que a igreja primitiva era a igreja principal, parece que o que a gente quer fazer é uma coisa meio anacrônica, de colocar o que a gente é hoje, sim, dentro daquilo que eles tentaram fazer. E parece que para mim não cabe, não, porque eles jamais pensariam assim, a hipótese da existência de um grupo de mais de 100 pessoas reunidas no mesmo lugar, para mim, para esse grupo aqui, parece inexistente. Só se você fosse no Coliseu, que ia ter lá 5 mil, 6 mil pessoas, que seja. Sim, sim. Então, uma reunião com 5 mil pessoas, sim, que hoje é tão fácil acontecer, e a gente quer colocar dentro da igreja primitiva, reunir, sim, com toda Roma, num lugar só para... Por isso são igrejas, né? É claro que a gente vai falar igreja e tal, mas no sentido, né, global. Igrejas lares, então, como você falou, grupos muito pequenos, embora comportasse, aqui fala 120 pessoas, né? Então, podia comportar em uma casa grande, num salão social, né, do condomínio lá e tal, podia caber mais de 100 pessoas. Então, assim, era possível. Porém, grupos pequenos, né? Por exemplo, quando você fala assim, igreja de Éfeso, igreja de Colossenses, a gente pensa uma catedral na praça central da cidade de Colossos, né? E o correio chegando lá com a cartinha de Paulo dizendo: cadê o presbítero, o padre, sei lá, né, da igreja e tal, para receber a carta aqui, tem que assinar aqui e tal. Não. O que tinha era assim: cadê o irmão fulano, né, da casa tal? Ele vai saber onde estão os outros, né? Às vezes até escondido, né? Ele vai saber onde estão os outros. Agora, eu não colocaria a igreja principal, né, mas apenas a igreja primeira, porque é a primeira, né? Primeiro, né? Agora, é importante isso. Quando eu falei dos dois polos, né, da igreja primitiva e da igreja triunfante, né, nós somos a igreja que está transitando nessa história, né? Por um lado, nós temos um ponto de partida que nós herdamos. Por isso eu digo, nós não podemos reinventar a igreja, né? Por outro lado, nós não somos a igreja da chegada. Nunca saberemos, né, se seremos a igreja da chegada. Por que eu digo chegada? Porque a igreja tem uma história, e uma história a ser realizada. Onde é que nós nos encontramos? Peregrinando, né? Então eu acho fundamental que a gente aceite esse conceito da igreja peregrina, porque isso dá uma ideia de provisoriedade, isso nos obriga a ser humildes,
né? Não dá para viver de história, né? A igreja primitiva, ou então, o cara que fundou a nossa igreja e tal. Não dá para viver de história, embora a história seja uma boa referência para nós, claro. É bonito ter uma bonita história, né? E se tiver uma má história, coisas feias no passado, olha, também é possível aprender e tocar para frente. Então, assim, nós somos uma igreja em realização, né? Por exemplo, essa igreja aqui tem 40 anos, né? Mais ou menos. Por aí, digamos, vamos arredondar para 40 anos. É uma igreja, como é que fala? Balzaquiana, né? Uma igreja quarentona, né? Essa igreja tem uma história, né? Se for uma história linda, aquela origem maravilhosa e tal, não dá para viver à sombra dessa história, né? Tem que realizá-la constantemente, né? Tem que estar constantemente retomando as origens, os valores, a essência e tal. Se tiver uma história feia, ou páginas feias na história passada, estou falando hipoteticamente, não tenho a menor ideia da história dessa comunidade, a igreja não tem que viver à sombra desses erros, né? Ela tem essa matriz, né? E tem Jesus Cristo, e estou presente convosco todos os dias, olha aí, a igreja em realização, né? E pode retomar o caminho, né? Pode fazer concertos, acordos, etc, né? Então, esse é o ponto fundamental. Aqui no livro de Atos, se vocês olharem lá, está assim: depois que Jesus ressuscitou e tal, ele ficou por ali uns 40 dias conversando com os discípulos. E o tema da pregação dele, versículo 3, está assim: falando com eles durante uns 40 dias a respeito do reino de Deus. Então, olha com quem que Jesus falava, né? O Leandro falou assim: e a igreja? Eles queriam realizar a igreja? Interessante. Jesus estava para ir embora, né? A gente supõe ou espera que ele fale as coisas mais importantes. Então, nós podemos concluir que o que é importantíssimo aqui é o reino de Deus, porque é disso que Jesus falou, né? E comendo com eles, né? Toda reunião tem que ter comida, peixe, pão, mel, né, e tal, comendo com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai. Então aqui estão os dois temas que eu quero tratar com vocês hoje: reino de Deus e promessa do Pai. Porque João, na verdade, batizou com água, vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Versículo 6, pergunta dos discípulos. Então Jesus deu as instruções, né? Falou a respeito do reino de Deus, falou a respeito do batismo, e como eu fiz aqui agora há pouco, perguntou: alguma pergunta? Né? Aí, provavelmente Pedro, aqui não está escrito que foi Pedro, mas tem que ter sido ele, né? Ele falou assim: Senhor, só uma perguntinha, e será então, quer dizer, quando o Senhor cumprir a promessa, né? A promessa envolve, por acaso, a restauração do reino de Israel? Eles fizeram uma pergunta: Jesus não está falando do reino? Jesus está falando do reino de Deus. E eles perguntaram se seria a restauração do reino de Israel, né? Então Jesus está pensando num grande projeto, num projeto macro, né? E eles estão pensando no pequeno ali, né? E nossa nação, né? Jesus respondeu de modo bem educado assim: não é da conta de vocês se intrometer em assuntos da exclusiva autoridade de Deus. Claro que na Bíblia não está tão, né? Na Bíblia está um pouco mais elegante, tá? Assim, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ou seja, o reino de Deus, do qual Jesus falou, tem uma temporalidade, tem uma culminância, que é da exclusiva autoridade do Pai, não é assunto nosso. Não é assunto dos primeiros discípulos, não é assunto nosso. Então, a realização desse chamado de Deus está na absoluta competência, para usar um termo nosso, né, do mundo jurídico, né, compete a Deus. Ele não delegou. O versículo 8, que é muito famoso no nosso meio: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria, até
os confins da terra, eu falei que nós estamos estudando 2 temas, eu vou desenvolver um, depois o outro, né? Porque senão fica difícil, só para ser didático. E esse então, do reino de Deus, que eu estou falando agora, então Jesus falou sobre o reino de Deus, os discípulos perguntaram, Senhor, quando? Quando restaurarás? E Jesus pergunta, isso não é da competência de vocês, mas, isso não, mas isso é. Então isso aqui é importante. O versículo 1:8 começa com uma conjunção, né, para quem ainda lembra lá da 5ª série, uma conjunção adversativa. Né? Isto não, mas isto sim. Está certo, professora? Mas recebereis poder. Então eles querem um reino, né? Jesus fala, a restauração do reino é competência exclusiva de Deus, mas tem algo que é da competência de vocês. É isso que está escrito aqui. O que é da nossa competência? Recebereis dunamis. Então esse dinamismo para romper a inércia do reino de Israel, que é local, pequeno, centralizado, né? Etnocêntrico, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aqui é a promessa, né? Que eu vou falar em seguida. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em como em. Tá? Então aqui fala de uma ação simultânea. Jerusalém, onde eles estavam, que não era a cidade deles, eles eram todos galileus, isso vai aparecer no capítulo 2, né? Não são galileus esses homens. Então eles já avançaram bastante, para quem veio lá do interior, né? Eles já estão na capital, estamos a um passo do reino de Israel. Né? Jesus fala, ok, Jerusalém está no projeto, mas não apenas Jerusalém, toda a província da Judéia, ok, tá bom, toda a província da Judéia. Jerusalém é capital, né? Se nós tomarmos a capital, tomamos a província. Samaria, aqui vocês tinham que ver a cara dos discípulos, né? Porque Samaria é a terra maldita. Samaria é o povo do qual o judeu tem repugnância. Se a gente ler a literatura rabínica da época, dos judeus da época, vocês vão perceber que o judeu, geograficamente, né, você tem Galileia, Samaria e Judeia. Né? O judeu dava a volta para não passar por Samaria. Se passasse por Samaria, passava pelo caminho mais próximo do Jordão, não bebia água em Samaria, porque a água era amaldiçoada, e não comia pão em Samaria de forma nenhuma. Né? Ele preferia passar pelo outro terreno, um terreno estrangeiro, do que por Samaria. Jesus fala tanto em Jerusalém como em Samaria. Vocês não têm noção. Né? É muito difícil ter noção do que ele está falando aqui. Porque Jerusalém é a cidade sagrada, até hoje. Né? É a cidade sagrada. Você esteve lá, né? Você esteve lá? Não? Ah, não, você esteve perto. Né? A cidade sagrada de 3 religiões. Né? Você esteve lá, né? Cidade sagrada de 3 religiões, né? O Islã, o judaísmo e o cristianismo. Né? Jesus está equiparando a cidade sagrada, o lugar mais santo de um judeu, né? O judeu vinha dos cafundó do mundo para Jerusalém, a cidade mais repulsiva e repugnante. E ele fala a realização do reino de Deus passará por todas as terras, igualará todas as terras, santificará, porque ele é santo, todas as terras. E se vai até Samaria, ora, quem vai até Samaria vai até os confins da terra. O livro de Atos, então, segue esse programa. Não se ausentem de Jerusalém. Não saiam daqui, até que se cumpra a promessa. Até que venha o poder do reino. Aquilo que compete a vocês, não o que não compete. Né? O que não compete pertence a Deus. O que compete, já vou cumprir. Não se ausentem daqui. Né? E quando isso acontecer, esse reino vai espalhá-los
não apenas geograficamente, às vezes esse texto é lido apenas como geográfico, tá? Como geográfico, mas ele é moral, teológico, espiritual, cultural, ele é todo abrangente, no sentido de que a proclamação agora irá para todos os povos. Então o livro de Atos começa em Jerusalém, no capítulo 2, e vai terminar no capítulo 28, aonde? A gente fala até que é o livro que não termina, né? Aonde que Paulo está no capítulo 28? Em Roma. Em Roma. Preso, porém, em Roma. Né? Em Roma. E segundo consta, parece que ele foi para além de Roma ainda, porque ele não morre em Atos 28, né? Parece que ele é solto, escreve ainda algumas cartas, as últimas cartas, né? E então é preso novamente e morre decapitado nos anos 60 lá da era cristã. Essa promessa então é dada aos discípulos. Dita essas palavras, então Jesus disse tudo. Imagina alguém se despedindo. Imagina uma mãe, né, que vai viajar, né? Fecha o gás, cuida da geladeira, dá os bichinhos, papapá, brincando, né? Mas assim, não pode faltar as notícias essenciais. O que Jesus está falando aqui são as coisas que não poderiam ter sido deixadas para depois. Jesus deixou muita coisa para depois, mas isso não, né? Feito isso, então, Jesus se ausenta, né? Eu só queria destacar aqui ainda a palavra testemunha, porque a palavra testemunha, se vocês já ouviram isso ou não, ela no original é mártir. Mártir. Né? Então a palavra mártir, que hoje nós chamamos mártir, é a pessoa que morre, né? Por qualquer motivo. Né? A palavra começa como morrer por perseguição religiosa, mas hoje nós consideramos mártir, no português comum, qualquer pessoa que morre por uma causa, né? Política, né? Qualquer coisa assim. Né? Um mártir. Ou alguém que se sacrifica por uma causa, né? A gente fala, esse é o mártir da democracia, o mártir, não sei o quê, é o mártir. Né? A palavra mártir, no grego das Escrituras, não tem nada a ver com morte. Tem nada a ver com forca, apedrejamento, decapitação, tem nada a ver com isso. Tem a ver com testemunho. Testemunho jurídico. Eu vi, eu ouvi, eu presenciei. Foi isso que aconteceu. Isso é mártir em grego. Né? Porém, o que vai acontecer na história de Atos e do Novo Testamento é que ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra era tão confrontador dos poderes do império que esses dois sentidos então se encontraram e se interinfluenciaram, de modo que a palavra mártir, que significava testemunha, passou a significar a testemunha que pelo seu testemunho acabava tendo seu direito à vida eliminado, extinto. Né? Essa palavra que nós usamos aqui como testemunha, acho que a palavra mártir não ocorre no Novo Testamento. Não, ocorre. Lá em Estevão, mas eu não sei se usa a palavra mártir para ele. Me parece que no Apocalipse. Tem essa informação ou não? Me parece que no Apocalipse tem lá o Antipas que morreu e tal. Pode ser. Agora me fugiu a informação. Mas se acontecer, é raríssimo. Eu até apostaria, depois na próxima aula eu vou ficar devendo essa informação. Na próxima eu revejo. Eu acredito que não tem a palavra mártir na Bíblia, porque o grego não tem uma palavra para isso. Essa nossa palavra testemunha é latina. Então ela teve que ser trazida de outra língua, que não é língua canônica, né? É língua da igreja, não é língua canônica, né? do Novo Testamento. E a palavra mártir deixou de ser traduzida. Ela foi transliterada. Então a palavra grega, né, vem para o português sem tradução para recuperar essa ideia de uma pessoa que morre pela sua fé. Eu estou chamando a atenção para isso apenas para que vocês entendam, para que nós todos entendamos, né, o que Jesus está propondo aqui. Tá? Os judeus aqui, os discípulos, pedem um reino. Reino é segurança. Tá? Se eu tenho um reino, eu estou seguro, eu estou no meu espaço. Aqui eu mando.
aqui são minhas leis. O mundo é que vai ter que se adequar às minhas leis, né? Porque é o reino de Israel. Você que está sendo estrangeiro no meu reino. Então isso é segurança plena para cidadãos que vieram de Nazaré, que vieram de Galileia, né? Assumir o governo de Jerusalém. Nós estamos na glória, né? Sentado à direita e à esquerda do Deus Todo-Poderoso, né? O que Jesus fala aqui, que a gente precisa recuperar, é o extremo oposto. Porque ser testemunha sem terra, sem pátria, é o extremo oposto do reino de Israel. Então, quando eu digo igreja peregrina, eu estou falando de algo não turístico, como a gente pode fazer hoje, né? Eu dei a volta pelo mundo, eu fiz uma caminhada, ou então eu estou indo e tal, não. Está falando de algo apátrida. Está falando de alguém que é apátrida, que segue um Senhor, que segue um novo Senhor, numa terra que já tem um Senhor. Né? Vocês lembram que a primeira saudação dos discípulos era: Jesus é o Senhor. Mas no reino romano já tinha um Senhor, César é o Senhor. E para piorar a história, o Senhor César matou o Senhor Jesus. E nós afirmamos dentro do reino de César que Jesus é o Senhor. Então, ser testemunha de Jesus Cristo em Jerusalém, aonde César manda, na Judéia, aonde César manda, na Samaria, onde César manda, e até os confins da terra, onde César manda, significa ser um testemunha mártir, significa ser apátrida. Apátrida significa sem pátria, né? Então, a palavra peregrina, a palavra peregrino, tem peso total aqui, né? Então, para um povo que queria a segurança de um reino encabeçado por Jesus Cristo, esse Espírito Santo aqui, que é o segundo tema, né? Ele vai chegar no versículo 1 aqui do capítulo 2, vocês lembram como é que ele chega, né? Ele chega como o quê? Como forma de língua de fogo ali, né? E o que mais? Fogo e vento impetuoso. Então Cada um começou a falar na sua língua, né? Sim. Essa é a parte que já vou chegar lá. Mas o vento impetuoso tem a ideia de espalhar, né? Dispersar, né? A palavra mártir tem Achou? 35 ocorrências no Novo Testamento. Sim, mas não como mártir, como testemunha. Isso. Sentido jurídico, em sentido histórico, e são Sim. 4 só no sentido, no caso de testemunha mesmo aqui, de Jesus ou de Deus, né? Sim. No Apocalipse. Agora, eu acho que em nenhum lugar, você procurou no grego, isso. Eu acho que em nenhum lugar ela foi mantida na nossa versão portuguesa como mártir. A palavra mártir, tá? Entendeu? Mas ela está no grego sempre com o sentido de testemunha, né? Então isso reforça aquela tese de que mártir em grego é testemunha. Testemunha é aquilo que nós sabemos, né? Você vai testemunhar, né, a favor de fulano, contra fulano e tal. Testemunha, né? Agora, me parece, deixa eu só ver aqui, só para tentar tirar essa dúvida, ali no capítulo 2, 3 de Atos, quando ele fala da minha fiel testemunha. Olha, ali fala testemunha, tá vendo? Do Antipas. Antipas, minha fiel testemunha, tá vendo? Que foi morto, olha só. O meu Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Então é claro que ele foi mártir, mas mesmo assim a palavra aqui está testemunha. Então vejam como a palavra testemunha e mártir se tornou tão associada a um ponto que a palavra veio para o português como símbolo de derramar a vida e não como mais depor em favor ou contra alguém. Para
para fazer essa distinção, nós tivemos que recorrer ao latim. A palavra testemunha é latim, né? E é uma palavra dificílima de estudar a origem, né? A palavra testemunha é dificílima, né? Eu luto com essa palavra, nunca consegui encontrar uma explicação de onde ela vem, né? Ela é muito difícil. Não sei se tem a ver com testa, alguma coisa que eles faziam que era gestual, né? Gestual, e parece que dali veio a questão de ser testemunha. Segundo a etimologia, né? Vou falar uma informação, parece pitoresca, mas segundo a etimologia pode estar ligado até com testículo, porque só homens eram testemunhas, mulheres não eram, tá? Então parece que em Roma está ligada com masculinidade mesmo. Vocês sabem que Jesus foi absolutamente revolucionário ao chamar mulheres para serem testemunhas, né? É um coice assim bem dado, né? Porque a primeira testemunha da ressurreição foi uma mulher, né? Isso, Jesus, então, ele... Bom, até aqui tudo bem, então? A questão do testemunho, do poder, a questão do reino e igreja, né? Senhor, queremos um reino. Mas a nossa visão de reino é política, segurança, né? Estatutária, segurança, né? Coisas que a igreja às vezes faz, né? Queremos segurança. Segurança no mundo, né? Queremos segurança, queremos, né? Imponência. E Jesus está dizendo exatamente o contrário. Está dizendo, não, o reino será restaurado. Tanto que no versículo 11, Jesus sai da presença deles e aparecem 2 varões vestidos de branco, que a gente chama de anjo, né? Mas a Bíblia não chama, né? Ela fala 2 varões vestidos de branco, dizendo, por que vocês estão olhando? Ele virá. Então aqui está o objetivo da igreja, ele virá, né? Quando é da competência dele, não é mais da competência nossa. Mas nós não ficamos aqui ociosos. Nós temos um mandato. Qual mandato? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e a partir daí serão minhas testemunhas, tanto em como em, né? Quer dizer, vocês vão dispersar esse evangelho por todo o mundo até os confins da terra. Tem uma palavra de Jesus no sermão profético em que ele fala: esse evangelho será pregado, esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, em todo o mundo, então virá o fim. Fim não como fim da linha, mas fim como objetivo, né? Fim como meta. Então virá a restauração. Quando? Ele nunca disse. Então, uma prova de igreja autêntica é uma igreja que caminha sem saber, né? Toda igreja que tentou prever, estabelecer, errou. E errou feio, né? Tudo bem? Está aí? Beleza? Paula, Regina, fique à vontade, tá? Tem um comentário do Celso. Opa! Celso de Oliveira Silva. No meio jurídico há a expressão segurança jurídica, que traduz um direito seguro, líquido e certo. Uma testemunha mártir nos arredores do Império Romano, onde César era Deus, só pode ir avante pela segurança jurídica dada por Cristo. Ser mártir era afrontar o Deus minúsculo César e o seu reino terreno na cara dura e espalhar, testemunhar Cristo até os confins da terra. Legal. Eu gostei da expressão que ele falou, a segurança que Cristo nos deu, né? Por isso, ele falou segurança jurídica, né? Temos aqui um advogado presente aqui que pode atestar. E ele é né? advogado também. Ah, sim. Não, percebi, né? Só pelo jargão você já percebe, né? Mas é interessante que Jesus fala aqui, eu gostei dessa expressão segurança jurídica, porque Jesus fala assim, ó, aqui no versículo 4, ele fala assim, não me saiam de Jerusalém, até que eu lhes dê o poder, né? O poder vai vir no Pentecostes, 40 mais 10, 50, né? Penta, né? Penta dias, 50 dias depois da ressurreição, 40 que Jesus ficou dissertando com eles, mais 10 de oração, que eles ficaram no cenáculo, reunidos e tal, né? Até que veio então a promessa.
Mas é bonita essa expressão de Jesus: não saiam daqui até que... Então eu vou usar a expressão dele: eu lhes dei essa segurança, né? Sem ele, não me tirem o pé daqui, né? Então eles vão ficar nesse preparo e eles então é que vão receber o mandato. Por isso que existe uma certa tensão teológica entre católicos e protestantes nesse sentido da igreja apostólica, né? Porque os católicos insistem na questão da transmissão formal, né? Tem que haver uma sucessão formal dos apóstolos para todas as igrejas, né? Alguém que preserve, né? Igreja anglicana, então algumas igrejas que eles entendem que preservam essa sucessão formal, né? E os protestantes, de uma forma mais informal, veem uma sucessão da mensagem dos apóstolos, né? Então essa volta que nós fazemos, ela é típica da sola escritura, né? No sentido de voltar à mensagem dos apóstolos, né? Então, se você reproduz a mensagem dos apóstolos, você pode receber, então, a designação de uma igreja apostólica, né? Nesse sentido de remeter-se, né, à tradição dos apóstolos, né? Então, em qualquer lugar, né, em qualquer meio, de qualquer forma, que alguém se voltar à tradição dos apóstolos, ela pode se chamar uma igreja apostólica. E pode ter o nome que quiser, pode ser uma igreja histórica, tradicional, pode ser o que quiser, né? Se ela não seguir a tradição dos apóstolos, ela tem que se voltar, né? Ela tem que rever seu posicionamento de volta à tradição dos apóstolos. Porque, como eu disse no início, sem os apóstolos nós não saberíamos nada, né? Eu li um autor que ele fala o seguinte: se os discípulos não tivessem aguardado esses 10 dias para receber o Espírito Santo, em quanto tempo vocês acham que eles teriam perdido tudo? Né? Com Pedro, né? Imagina Pedro, Tiago, João, Judas, né? O outro, Simão, Mateus, né? Não dá 3 meses para os caras, né? Em 3 meses eles teriam estragado tudo, né? Teriam formado uma sinagoga, sei lá o que eles teriam feito, né? Uma seita, um morto, sei lá. Morto em 10 dias, porque o cumprimento da promessa é algo tão extraordinário que ninguém consegue explicar, né? Não é claro que nós cristãos cremos no Espírito Santo, né? Também não tem poder nenhum. Exato. Você fazer a coisa sem a Com capacitação, com medo. Sim. O Espírito Santo não adianta. Sim. É igual o pastor: se ele não tem nenhuma unção, se ele não ora, se ele não tem aquela coisa, aquele fogo, tudo, não adianta ele chegar lá na frente e falar bonito, porque não vai impressionar ninguém. Exatamente. Paulo deixou isso bem claro, né? Bom, sobre essa... só tem um detalhe aqui que eu preciso ainda falar, que é assim: vamos pular a parte da promessa e vamos direto lá para o capítulo 2, versículo 8. Eu quero ligar o 1:8 com o 2:8, tá? Então, o 1:8 fala o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei meus mártires, testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Quer dizer, é gente sem chão, né? Sem chão, sem nacionalidade, sem segurança imperial, né? Vai por aí afora. Lá no versículo 8 ou 7, tem uma multidão de pessoas, que depois nós vamos descobrir que chega a milhares, né? Milhares de pessoas, porque era uma época de festa. Jerusalém estava com pelo menos 1 milhão de peregrinos, né? Diz que a população de Jerusalém ficava insuportável nessa época. Então, de fato, é possível. E aí você tem aqui no versículo 5, fala assim: estava em Jerusalém nesses dias homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Então, os confins da terra vieram a Jerusalém, antes que Jerusalém fosse aos confins da terra. E eles viram esse homem falando e tal, os apóstolos falando, eles começam a dar testemunho de Jesus, que é o que o capítulo 1:8 fala. E eles falam assim: puxa vida, esses caras não são todos galileus? Versículo 8: como, pois, os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas ou persas,
naturais da Mesopotâmia ou babilônicos, Judeia está aí no meio, né? Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros e diziam: o que quer dizer estas coisas? Outros, porém, diziam: é um bando de bêbado. Eu queria juntar assim, né, essas duas páginas aqui, né, 1:8 com 2:8, né, colar uma na outra assim, para que vocês vejam promessa e cumprimento, né? Imediato ali, colar um no outro, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria até os confins da terra. E do outro lado, todos esses homens nos confins da terra, e aí ele descreve aqui várias nações, dizem: o que significa isso? Como nós podemos ouvir em nossa própria língua materna o testemunho de Jesus Cristo? As palavras de Deus em nossa própria língua materna. Ou seja, nós não estamos agora mais sob o domínio do reino de Israel. A fé de Jesus Cristo não pertence a um domínio político. Não é mais um culto centralizado. Virá para nós e na nossa própria língua materna. Né? Eu não sei, um estrangeiro, né? Aqui não tem nenhum estrangeiro, né? Edson não é estrangeiro. Um estrangeiro, quando ouve algo em sua própria língua, né? Isso tem um fator psicológico, afetivo, profundo. Né? Eu tenho um primo que é sírio, está no Brasil há, sei lá, de 40 anos. Ele às vezes fala comigo, né, assim, o que é ter que conviver numa cultura completamente diferente, com pessoas completamente diferentes, tudo diferente. Né? E que renovação da vida é quando eles podem encontrar alguém, um patrício, né? Ou visitar a própria terra e tal, que agora não dá por causa da guerra e tal. Né? Então, assim, eles ouviram na sua própria língua as grandezas de Deus. Porém, há quem dissesse: estão embriagados. Então, o restante do capítulo 2 é Pedro explicando, né, de modo formal, né, em série, né, explicando o que é este evento fundacional, né, inaugural da Igreja de Jesus Cristo. Perguntas, comentários, reflexões? Mais alguma coisa lá? Não. Só um comentário. Sim. Só faltou o samaritano aqui. Pois é, aqui não fala. Interessante. Sabe por quê? Eu arriscaria aqui um palpite bem observado, Paulo. Eu arriscaria um palpite aqui o seguinte: esses povos estavam aqui peregrinando em Jerusalém por ocasião da festa, né? Então, você vê que aqui ele vai falar, lá no versículo 11, ele fala assim: prosélitos. Prosélito é uma palavra, acho que foi inventada pelos judeus, né, para se referir àqueles que não eram judeus de nascimento, mas que se converteram à fé judaica. É uma palavra que hoje é usada até de modo jocoso, né, pejorativo e tal, e é uma palavra também difícil de interpretar, né? Tanto que ela é grega, ela está aqui e tal, mas ela está transliterada prosélites mesmo, né? Não tem tradução. Ela significa algo como recém-chegado, alguma coisa assim, tipo, é novo aqui, né? É novo aqui. Por causa da peregrinação, dificilmente um samaritano, né? Lembra da mulher samaritana, né? Os judeus dizem que é lá, nós dissemos que é aqui e tal, né? Então, assim, eles não estariam peregrinando. Mas Jesus deixou claro, né? E logo em Atos 8, se não me engano, Filipe vai lá, né? Filipe é fantástico, né? Porque ele não é dos 12, mas ele fala: esses caras não vão, quer saber? Vou lá. Foi, e o Pentecostes aconteceu, né? O Pentecostes aconteceu em Samaria. Então, colocar junto isso daqui, né, como cumprimento. Então, quando o Espírito Santo
é derramado sobre a igreja, antes de pensar em pentecostalismo, toda essa guerra do século XX, essa brigaiada toda de denominações e tudo mais, né? Nós temos que suspender essa batalha espiritual, né? E entrarmos no cerne da questão. Né? O cerne da questão é que o Espírito Santo foi dado aos discípulos de Jesus para realizar o reino. Como é que eles fazem isso? Vivenciando a eclésia. Né? Então isso aqui confirma aquela tese que eu tenho colocado desde o começo, da eclésia como uma agência do reino. Né? Como alguém que proclama o reino, que não é fim em si mesma. Né? Ela não é focada em si, mas ela anuncia algo que virá, esse sal, né? Esse fermento que virá. Aqui no final do capítulo 2, quando esses irmãos de todas as raças e tal ouvem Pedro, eles falam assim: puxa vida, que faremos então? Aí Pedro fala: mudem de mente, sejam batizados, entrem, né? Recebam o dom do Espírito Santo. Olha o versículo 39. Aqui ele falou de nós, né? Porque ele fala o seguinte: pois para vós outros é a promessa. Olha aí a promessa passando, né, de Judeia para todos os confins da terra, pulando por enquanto Samaria, né, Paulo? Pulou ainda, né? Mas vai chegar lá, eles vão ter um Pentecoste exclusivo, né? Para vós é a promessa, para vossos filhos e para todos quantos ainda estão longe, nos confins da terra. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Podemos também colocar esse versículo lá junto com o 8, né? Judeia, Samaria, blá 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 blá, até os confins da terra, quantos o Senhor chamar, né? Diga isso. Uma curiosidade periférica. Sim. Que me veio. Se essa mensagem ela foi proclamada em tantas línguas, existe algum relato histórico, alguma coisa extra bíblica que tenta contar como isso possa ter acontecido? Se eram muitas pessoas ouvindo e cada ouvinte ouvia na sua língua, me parece, pelos versículos que Lucas registra aqui, é uma mensagem até longa, né? Sim. E como será que isso tem algum registro histórico de como isso possa ter acontecido? De como, você diz o sermão de Pedro, como foi entendido pelos outros todos? Eu acredito, você está perguntando como que esse sermão do capítulo 2 foi entendido por todo mundo. Eu acredito no seguinte: esse sermão aqui é uma síntese do que foi anunciado, né? Mas eu acredito, quer ver, Pedro, versículo 14, então se levantou Pedro com os 11, tal, esses homens, tal, parará. Eu acredito, Edson, que, ouvindo isto, tal, respondeu-lhes, tal, então os que aceitaram a palavra e tal. Eu não sei se é aqui ou se é depois no capítulo 4, que ele vai falar, e também eles falaram muitas outras coisas. Eu acredito, na verdade, que Lucas registrou na boca de Pedro uma síntese do sermão, né? Mas que todos eles ali falaram, né? Todos eles anunciaram e tal, porque só de convertidos aqui são 3.000 pessoas, né? Então eu acredito que eles devem ter falado, todos eles foram falando, e o Lucas registrou uma síntese do sermão em Pedro, né, como, digamos, chefe dos 12. Entendeu? Então eu acredito que eles foram reproduzindo, né? Porque a tua pergunta, se eu estou entendendo bem, é assim: como que um homem falando, todos ouviram? Não, eu sei que, né, biblicamente não vai ter nenhum lugar de explicação, mas talvez a história, a tradição católica... Não sei, já ouviu alguma coisa assim? Você que é mais estudioso e tal, da questão. Uma coisa que eu acho muito importante aqui, pegando um gancho nessa tua pergunta, é a seguinte: em muitos lugares aonde os discípulos vão chegar, o evangelho já tinha chegado, né? Então, esses caras são peregrinos, né? Porque aqui logo em seguida vai falar que 3.000 pessoas se converteram, eles voltam para os seus lugares. Então, os confins da terra vieram a Jerusalém, né? E levaram o evangelho, né? Então eles levaram o evangelho para a Pérsia. Aqui eu estava fazendo uma análise, eu
fiz uma análise aqui dessas nações, e você tem aqui todos os continentes representados, menos a América, né? Os Mormons depois vão dizer que Jesus veio na América pregar, porque a América não tinha sido descoberta, né? Mas você tem aqui África, Egito, Líbia e Cirene, tem Europa, os romanos, né? E tem diversos lugares da Ásia, como Pártia, Pérsia, Mesopotâmia, Ponto, etc., etc., mas cidadãos prosélitos de todos os lugares, né? Então, o que ele quis dizer aqui é que muita gente estava ali e essas pessoas levaram, né? Nem sei como fazer essa pergunta, mas a promessa de Jesus foi feita para os discípulos, né? Para os que já tinham tido contato direto com Jesus. E depois, e fala para eles esperarem essa experiência. Será que eles não pensaram que ia ser uma coisa particular para eles e de repente, vamos dizer, o mundo todo da época recebeu essa experiência, né? Agora, tem um versículo aqui que diz que eram homens piedosos, né? Então, por causa do proselitismo e da peregrinação, né? Porque eles foram aqui, né, no final do capítulo 2, na semana que vem, na próxima encontro, eu quero falar sobre o capítulo 2 à parte, né? Fala que, no final do versículo 41, fala assim, eram quase 3.000 pessoas, né? Não sei se eles contaram aqui mulheres também, porque não era normal contar, né? Se forem mais mulheres, pode dar o dobro ou mais, né? Então, era um contingente muito grande de pessoas chamadas piedosos ou prosélitos porque estavam em Jerusalém por ocasião da festa, né? Não eram pagãos, idólatras, né? Mas eram pessoas que estavam em Jerusalém porque tinham um certo conhecimento, como Cornélio, por exemplo. E tinha um esforço para estar. Sim, muito grande. E a gente fica pensando que se essa experiência tivesse sido só particular, de repente a ideia do Evangelho já ia nascer viciada, né? Então foi uma coisa abrangente, né? Explosiva, ela é explosiva e de imediato vaza. E mostrando que é para todos. Sim, exatamente. Mesmo que os discípulos terão dificuldade para entender isso, né? Por exemplo, a ida para Samaria foi uma pulada de cerca, né? O Filipe não tinha autoridade, não foi mandado para lá. Ele pulou a cerca e foi, né? Depois os discípulos vão lá. Antioquia, a mesma coisa, né? O cristianismo chegou lá, tem que ir lá dar assistência. Aí Jerusalém vai lá. Casa de Cornélio, né? Eu estava estudando esse texto de Cornélio, né? Pedro é um pescador. Nada contra os pescadores, mas é um homem simples da Galileia. Um indouto, um inculto, como a Bíblia fala. Ele vai na casa de um centurião romano, né, que seria o quê? Um general, um cara de alta patente, e chama o cara de coisa comum e imunda. O cara do STF. Então assim, isso você vê o que estava na mente deles, né? E eles falam, eu te considerava comum e imundo, mas Deus me mostrou que a ninguém devo chamar de comum e imundo. Por isso eu estou aqui, fala logo o que você quer, porque ninguém pode saber que eu estou aqui, né? E no capítulo 11, ele é chamado no concílio da igreja de Jerusalém, né? Os 12 chamam ele e falam, meu amigo, que história é essa de você ir lá no opressor lá? O opressor, né? Vir lá anunciar o evangelho para o cara, uma coisa que foi dada a nós, os pobres da Galileia, né? Que história é essa? Você vai anunciar o evangelho agora para o cara que pisa no nosso pescoço? Aí Pedro tem que se justificar, tem que dizer, parará. Então assim, com muita dificuldade, o evangelho transborda, né? E só para completar, foi falado aqui de Estevão, né? O que espalha a igreja para fora de Jerusalém é o sofrimento, né? Foi a perseguição de Estevão que fez com que a igreja dispersasse. Senão, a força nossa é toda para dentro, né? Se deixar os crentes à vontade, eles se fecham. Faz grupinho. Porque o império, né? Os iguais. O sistema do mundo, o império, nos causa dor, desconforto, né? Então nós nos fechamos porque aqui nós estamos bem, né?
nós estamos entre os nossos iguais, confortáveis e tal. Então a igreja sempre tem essa tentação para dentro, né? E a força do Espírito que impele para fora, nem que tem que usar o sofrimento se for necessário. Ô professor, mas veja bem, como Jesus ele é assim, ele adianta o passo. Nas parábolas, ele já explicou uma coisa, que não se pode acender uma candeia, uma lâmpada e esconder debaixo da cama. Perfeito. Explicando isso aí, que a luz quando vem, ela se expande. Quando ele falou da menor semente, que é a mostarda, que você plantando, se torna uma grande árvore e vem aninhar todas as árvores, ele já estava fazendo ali uma metáfora de se expandir tudo. Agora, por falta, assim, talvez de revelação, de entendimento, ou pelo nosso egoísmo, a gente não entende a coisa. Como o Pedro também, quando ele viu aquela visão daquele lençol cheio de coisa, ele se assustou, ficou revoltado, porque ele não ia comer aquilo ali, não é? Demorou para cair a ficha. E assim somos nós. Às vezes na igreja, quando entra uma pessoa totalmente diferente, de ideia diferente, a gente já fica com a orelha em pé. Não é? Para depois se ver o que vai acontecer. Por isso a gente estuda a igreja primitiva. Nós somos tudo igual. Nós temos medo. É verdade. Nós temos medo, nós temos dificuldade. Né? O que Jesus propôs aqui no capítulo 8, nós queremos um reino. E ele fala, isso não, mas isso. O que ele propôs aqui, eu acho que a gente lê esse texto sem perceber a violência do texto. Né? O que ele está propondo aqui é algo muito grave. Vocês vão andar na contramão do império. Na contramão. Vocês serão testemunhas de Jesus Cristo. Né? O César, acho que foi, não sei se foi ali o Paulo que falou do César divino. Alguém falou do César que era Deus? Alguém que falou? Ele lá, foi o Celso que falou do César que era Deus. De fato, o César era Deus. Havia um culto ao imperador. Todos os títulos de Jesus Cristo eram de César. Ele era o eleito de Deus, dos deuses, ele era o filho de Deus, ele era o pontífice, ele era o Curios, o Senhor. Então, proclamar Jesus Cristo como Filho de Deus e como Senhor, né? Olha o que Pedro vai dizer aqui no final do sermão dele. Ele fala assim, vejam lá comigo, quer ver? Versículo 33, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Versículo 36, esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e eleito. Títulos de César. Então assim, cara, aonde César é Senhor, não cabe outro. Proclamar Jesus como Senhor, né? Numa cidade em que o representante de Roma estava presente, e a irmã ali falou do medo, né? Eles estavam fechados no Senado, né? E o Espírito Santo joga pela janela para fora, né? O povo corre para lá e eles são obrigados a sair, né? Eles saem dando um testemunho que já coloca a Polícia Federal no encalço deles. Assim, opa, como? Vocês são traidores do Império? Como assim? Né? Tanto que vocês vão ver nos próximos capítulos os sacerdotes dizendo, proíbo falar em nome de Jesus. Proíbo falar em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus é Senhor. Como Senhor? Aqui já tem um Senhor, cara. Se você proclamar outro Senhor aqui, você desestrutura o reino de Israel, o reino do Império. Né? Basta uma pessoa proclamar libertação para que todo o Império se sinta ameaçado. Né? O Império precisa que todos acreditem na divindade do Imperador. Todos têm que proclamar, César é o Senhor. Se um de nós falar, não, Jesus Cristo é o Senhor, eu respeito César como líder, como regente, mas eu não lhe presto culto, não lhe presto adoração,
Acabou. César se sente ameaçado, né? Ao ponto de matar um carpinteiro em Nazaré. Não é ridículo que o Supremo Senhor do mundo, né, se preocupe com um carpinteiro em Nazaré? Eles fizeram isso, para vocês verem como que o potencial aqui é muito forte. Interessante que as pessoas falam assim, mas Jesus só se preocupou com a salvação, ele não se envolveu com política, ele realmente não se envolveu, só a vida e a morte dele que afetaram todo mundo da época, inclusive o político. Jesus lidou com todos os temas da humanidade. Se não se importasse com os temas da humanidade, não poderia falar da humanidade, né? Ele tem que ter tratado de todos os temas de interesse da humanidade. Para falar da promessa, eu queria gastar esses últimos minutinhos que eu ainda tenho para falar da promessa, muito sucintamente, talvez eu retome isso na próxima aula, mas eu queria só chamar a atenção agora, né? É um tema que corre dentro desse que eu falei, mas eu quis tratá-lo diferentemente, justamente para destacá-lo, né? No versículo 4, ele fala assim: não se ausentem até que recebam a promessa do meu Pai. Essa palavra promessa, ela parece que surge aqui no cenário com uma certa surpresa, né? Que promessa? O que Jesus tinha prometido, né? Que promessa, né? Eu fiz aqui um levantamento no capítulo 2 que eu já li. Ele fala, olha lá, no versículo 33, né? Capítulo 2, versículo 33, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Então aqui ele já entrega a resposta da pergunta que eu fiz, né? Qual promessa? A promessa do Espírito Santo. Derramou isso que vocês veem e ouvem. Veem e ouvem. Ou seja, vocês também agora se tornam testemunhas, porque viram e ouviram, né? Então se tornam testemunhas. Depois ele fala no versículo 39, para vós todos é a promessa, para todos vocês, e essa promessa agora está em aberto para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, é para todos, né? É como uma porta que está aberta e aberta de modo permanente. Eu queria destacar essa promessa pelo seguinte, olha só. Jesus Cristo veio, fez tudo o que vocês sabem, morreu, ressuscitou, foi embora. Quando ele fala da promessa, ele aponta para um objetivo, no qual sua morte e ressurreição é meio para esse objetivo. Então, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus não é um fim em si mesmo. Olha só, a gente pensa que Jesus veio para morrer, derramar seu sangue, perdoar nossos pecados. Claro, ressuscitou. Se não tivesse ressuscitado, né, a gente estaria com um problema. Não, ressuscitou. Isso prova que ele é santo, seu sacrifício foi aceito, tudo isso que a gente sabe. Só que o que Atos está nos dizendo aqui é que a morte e a ressurreição de Jesus não é um fim em si mesmo. Ele morreu e ressuscitou para que a promessa de Deus pudesse ser cumprida. Porque o Espírito Santo não poderia ter sido dado enquanto Jesus Cristo não tivesse dado sua vida. Isso está escrito lá em João 7, quando ele fala assim: isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo não havia sido dado porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ou seja, a morte e a ressurreição de Jesus não é um fim, é um meio para um fim. Qual é o fim, então? É a volta dele. Jesus vai voltar. Mas voltar para quê? Para buscar o povo, né? E buscar o povo para quê? Vai para o reino. E fazer o que no reino? Habitar com ele. Habitar com ele. Tudo gira em torno da habitação de Deus conosco, né? Então, isso, pleno,
né? Então eu gostei do teu desenvolvimento, mas eu te empurrei até o fim, né? Para levar ao objetivo. O objetivo de toda essa história é a nossa presença em Deus e a presença de Deus em nós, do qual o Espírito Santo, seja lá o que quer que a gente diga sobre ele, é a antecipação desta presença. Por isso, sem o Espírito Santo, não há igreja, não há reino, não há nada. Pode haver ONG, partido, qualquer coisa, mas não há o dunamis, né? A luz que a irmã falou, o sal, o fermento do reino, né? Há esforço, né? Esforço, violência, luta, etc, etc. Então, o Espírito Santo é dado como garante da promessa. Mas a promessa, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o Pentecostes, tudo aponta para isso que está na competência de Deus. E o que é a competência de Deus? A plena realização do reino. Para quê? Para que o reino? Para que Cristo se torne um novo César? Um novo império? Para que Deus habite com os homens. Isso está lá em Apocalipse capítulo 21. Né? Ali Deus estabelecerá sua tenda entre os homens. Deus habitará com os humanos, né? E nós então estaremos plenamente realizados. Ele fala que lá não vai haver igreja. Olha aí que legal, né? Lá não vi templo, porque o Cordeiro é o seu templo, o Cordeiro é a sua luz, né? Mostra claramente que a igreja é uma peregrina que caminha para uma realização da qual o Espírito Santo é, como a gente poderia dizer, Paulo chama, penhor. O que é um penhor? Um sinal de garantia. O Espírito Santo na igreja garante que o reino virá. Cristo morreu para isso, ressuscitou para isso, nos deu o Espírito Santo para isso. Mas a igreja não pode perder como horizonte esse anseio de Deus, que é nosso também, né? De habitarmos com Ele. Nós vivemos uma vida de saudade, uma vida de solidão, uma vida de falta, uma vida de ausência. Não há nada nos projetos humanos que sejam capazes de nos dar esse senso de presença, que diga eu estou em casa. Né? A igreja, quando é igreja, anuncia isso, o reino que virá. Né? Nós somos os únicos que podemos falar nesse mundo desgraçado de esperança. A história humana não caminha para um caos. Façam os homens o que fizerem. Ela caminha para um clímax que Cristo garante com sua morte e ressurreição. Né? Essa é a mensagem dos cristãos, é o único sal que a igreja tem. Né? A única coisa que ela tem é isso, né? A vida de Jesus. Para quê? Para trazer o reino. Para quê? Para que nós vivamos na presença dele e então sejamos plenamente realizados como seres humanos, libertos da solidão, libertos do medo, libertos do vazio, libertos da ausência, libertos da falta, né? Porque o Apocalipse fala dessa vinda de Deus, não que nós subimos, mas que Deus desce, né? Que se realiza entre nós, realiza o reino entre nós. Perguntas, comentários? Professor, tem uma coisa interessante, Obrigado, que às vezes não prestamos muita atenção. Eu não sei onde é que está agora aí na Bíblia, mas quando Jesus falava, ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Se alguém diz isso, é porque há esperança de algo que vem. E ali nesse mesmo lugar, ele fala o seguinte: eu habito com vocês, mas o Espírito Santo estará em vocês. Essa é a promessa, né? Que nós somos já por antecipação libertos do vazio, que acho que a irmã falou, vazio,
ausência, orfandade, orfandade. essa orfandade que todos nós padecemos, né, que ele abastece em nós essa esperança, dizendo, né? É legal pensar, uma última nota que eu coloquei aqui, é legal pensar no Espírito Santo como algo que é derramado, né? Eu fui olhar o que significa isso, dá a impressão que o Espírito Santo é água, né? Porque ele fala do vento, do fogo, etc. e tal, mas ele fala derramou. Não dá a impressão que alguém pegou um copinho assim, né? E falou, segura aí, né? Ó, estão prontos aí, eu vou derramar. Derramou, né? Mas o Espírito Santo não é água, né? Só que quem ouviu isso morava no deserto, né? Então fala de saciedade, né? E a ideia aqui, nós temos um tempo verbal aqui que o português não capta, né? Que esse derramar é derramar e continuar derramando, né? Então é engraçado que a igreja fala de avivamento, não sei o quê, todas essas coisas, todas, renovação, né? Mas da parte de Cristo, o Espírito Santo é derramado. Significa, é um tempo verbal que nós não temos, mas assim, foi, é e continua sendo derramado sem medida, ou seja, a igreja pode continuamente se renovar, e cada um de nós pessoalmente pode constantemente renovar sua fé, renovar sua esperança. Oremos então. Senhor nosso Deus, te agradecemos por tua palavra que nos refrigera, que é incomparável para nós, que nos supre de uma forma que nós não encontraríamos em nenhuma outra fonte. Pedimos que o teu Espírito Santo, que nós conhecemos parcialmente, conhecemos obscuramente, nos dê revelação destas coisas, nos faça lembrar, nos faça crer, nos faça ver as coisas que o Senhor tem feito por nós e em nós. Abençoe essa comunidade, esses irmãos que se reúnem aqui, renovando-os constantemente. Abençoe cada um de nós, abençoe aqueles que nos assistem na sua caminhada de fé, Senhor, que se sintam renovados na esperança, na fé em Cristo. Oramos em teu próprio nome.